Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, subo aqui a essa tribuna para tratar de dois temas que julgo da maior importância nesse momento que vive o nosso país. Primeiro, temos um presidente da República acusado de corrupção formalmente pela Procuradoria-Geral da República. E nós, aqui do PSDB do Rio de Janeiro, nesse momento, reiteramos a nossa posição e a nossa defesa da renúncia imediata do presidente Temer, da saída do Partido da Social Democracia Brasileira, da base de apoio do governo federal, que não existe mais na nossa visão, e também que, caso o presidente não renuncie, o Congresso Nacional cumpra com seu dever avaliando o processo de impedimento do presidente da República. Senhoras e senhores deputados, nós, da bancada do PSDB, nos posicionamos no primeiro momento. As denúncias contra o presidente por conta da delação da JBS vieram a público numa quarta-feira e no sábado subsequente, a executiva estadual do partido no Rio de Janeiro se reuniu para deliberar a questão de saída do presidente Temer, do apoio do PSDB ao governo do presidente Temer. Foi uma decisão unânime tomada pelo diretório, pela executiva do diretório estadual, e eu não posso compreender, nesse momento histórico, que essa decisão ainda não tenha sido tomada por nossas lideranças nacionais. Por isso, chamo a todos aqueles que integram o nosso partido a uma reflexão sobre o posicionamento do PSDB no momento atual da vida brasileira. Está mais do que claro para todos os cidadãos de bom senso e para a ampla maioria da população que o presidente da República não tem mais a menor condição de seguir governando o Brasil. Hoje, a única agenda que se tem no Palácio do Planalto é a própria sobrevivência. O argumento que a manutenção do presidente poderia facilitar a tramitação de reformas importantes para o Brasil não procede, pois esse governo está dentro de um bunker, de uma trincheira, da qual só tem um único objetivo e uma única agenda: se salvar a própria pele. Então, eu acho que nesse momento é necessária uma reflexão profunda pela responsabilidade histórica que tem o nosso partido, que foi criado num momento em que um conjunto importante de atores políticos da sociedade não concordavam com o rumo da época do PMDB, que apoiava o governo do ex-presidente Sarney e que formou um novo partido com lideranças como Mário Covas, livre, com busca e incessante na defesa da democracia e das boas práticas na vida pública. Em honra à memória daqueles que fundaram o PSDB, nós temos a obrigação de nos posicionar nesse momento histórico e dizer: o PSDB não compactua com o governo Temer, o PSDB pede ética na política. Senhoras e senhores, eu gostaria de trazer um outro tema, por favor, deputado Paulo Ramos. Deputado Paulo Ramos também está sem som. Eu ouvi o pronunciamento do deputado Luiz Paulo e agora ouço o pronunciamento de Vossa Excelência na mesma linha, assumindo uma posição de que o PSDB deve retirar o apoio que dá ao governo Fernando Henrique Cardoso. Mas eu tenho lido algumas coisas preocupantes, afirmando que seria um acordo ainda preservado pelo PSDB, tendo em vista também a situação delicada enfrentada pelo senador Aécio Neves, que seria uma somatória. O PSDB ajuda a salvar o presidente Temer e o PMDB ajuda a salvar o senador Aécio Neves. Não sei qual a posição do partido no Rio de Janeiro a respeito dessa questão. Deputado Paulo Ramos, com muita objetividade, a posição do PSDB do Rio de Janeiro é muito clara: não continuar no governo Temer, não acreditar que é possível confiar a esse governo a condução das coisas do Brasil e também não acreditar e não aceitar, e não entendemos que tenha sido essa a posição do PSDB nacional. Acho que não tem que haver nenhum acordo para salvar nem A nem B.
Aqueles que estão sob julgamento da justiça devem responder sobre os seus atos e ninguém está acima das instituições. O PSDB deve se permanecer livre, altivo, para tratar do interesse do Brasil, e é essa a sua missão. Por isso, reitero aqui a posição da nossa bancada, contrária à permanência do PSDB no governo federal e favorável à posição do nosso presidente de honra, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que já publicamente se manifestou pedindo ao presidente da República um ato de grandeza a bem do Brasil e entendendo também que, no caso do afastamento do presidente, devam se convocar eleições gerais, uma vez que o próprio Congresso Nacional não goza mais de respeitabilidade por conta das denúncias que pesam sobre vários dos seus integrantes. Por isso, senhor presidente, eu gostaria de colocar de maneira muito clara, nessa hora tão grave do nosso país, o posicionamento unânime da bancada do PSDB na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que vem sendo absolutamente coerente com a posição do que nós entendemos serem os ideais maiores do nosso partido e estando em linha com o que pensa a sociedade e a população. E mais importante ainda, em linha com os interesses maiores do Brasil. A ninguém interessa ver o Brasil sangrando em praça pública, a ninguém interessa ver a paralisação e o colapso do governo federal. Interessa a todos os brasileiros de bem uma solução rápida para essa crise, dentro da Constituição, na observância às leis, mas na certeza que a continuidade de Temer à frente do Palácio do Planalto representará atraso, problemas para o Brasil. E nós não concordamos e não aceitamos essa falta de desculpa de defesa das reformas. As reformas podem ser defendidas com os votos de nossa bancada no Congresso Nacional e, para isso, não precisamos ter nenhum gesto de apoio ao governo, nem ocupar cargos no mesmo. Essa é a posição da bancada do PSDB na Assembleia Legislativa, que foi levada a Brasília na reunião da Executiva Nacional, e eu tenho certeza que o partido se unirá, compreenderá a hora grave que vive a nação e tomará uma posição uníssona, sempre com a sua missão e a sua responsabilidade, que é defender o interesse do Brasil. Senhor presidente, eu gostaria também de falar da mensagem 22, que vamos apreciar amanhã, da mensagem do teto dos gastos, que foi colocado ontem pelo Poder Executivo aqui nessa casa. Dizer que a bancada do PSDB vai apreciar com muita boa vontade essa matéria, uma vez que entendemos que devemos encerrar de uma vez por todas as discussões a respeito do ingresso do Rio de Janeiro no plano de recuperação fiscal dos estados. Esperamos, e foi afiançado aqui, vamos ver a posição do governo amanhã, que a aprovação dessa matéria signifique, com o aval do Ministério da Fazenda, o ingresso definitivo do Rio de Janeiro ao plano de recuperação fiscal dos estados. Porém, senhoras e senhores deputados, nós vamos apresentar emendas a esse projeto de lei. Eu tenho uma preocupação muito grave com relação à Defensoria Pública. Pelos cálculos da nossa bancada, se o projeto de lei for aprovado tal qual está, a Defensoria Pública perderá condições operacionais, uma vez que os recursos que terão autorizados para ela em 2018 serão menores do que estão sendo executados nesse ano de 2016. Então, é muito importante que os deputados tenham sensibilidade amanhã, ao apreciar as emendas e os destaques, que podem ser aprovados e incorporados no projeto original, caso haja concordância do governo, que é necessária a proteção à Defensoria Pública, órgão do Estado que vem prestar os mais relevantes serviços à nossa população. Sempre, quando e onde a população do Rio de Janeiro precisou da Defensoria Pública, ela se fez presente. E nós aqui mesmo, na Assembleia Legislativa, fomos parceiros da Defensoria em várias ações que impediram desmandos, irregularidades e prejuízos à população que tentavam se cometer por parte do governo do Estado, inclusive por algumas mensagens equivocadamente aprovadas aqui nessa casa pela base do governo. Senhor presidente, é importante também deixar claro que nós vamos apresentar algumas emendas a esse projeto de teto dos gastos para exigir que o governo do Estado cumpra ainda de maneira objetiva e razoável com a sua parte da responsabilidade fiscal que ficou solta no Poder Executivo e que ele leve à frente atividades relativas ao aumento de receitas que ele vem sistematicamente se recusando a fazer. Porque qualquer ingresso adicional de recursos significa maior possibilidade de recursos disponíveis para os serviços básicos e o atendimento à população. Nós não entendemos e não aceitamos que o governo do Estado continue se recusando a licitar
as linhas intermunicipais de ônibus. Nós não podemos aceitar que o governo do Estado continue sendo leniente na cobrança da dívida ativa do Estado. E nós também não podemos aceitar que as autoridades de fazenda do Estado do Rio de Janeiro não tenham dado uma resposta efetiva à absurda sonegação que graça em nosso Estado em vários setores da nossa economia. Por isso que achamos que nas discussões amanhã do teto dos gastos nós podemos avançar em outros quesitos. E com relação ao teto dos gastos em si, eu estou absolutamente favorável, entendo que num momento gravíssimo, como esse que passa o Estado do Rio de Janeiro, é mais do que necessário que todos os poderes do Estado deem a sua cota à parte na busca e na contribuição com o equilíbrio fiscal das contas públicas. É importante que o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado, a Defensoria e essa Assembleia Legislativa também estejam sob critérios que controlem o total de seus gastos e impeçam exageros e abusos num momento que a nossa população é a que mais sofre. Por isso, nós votaremos, a bancada do PSDB, favoravelmente à matéria, defendendo aqui as emendas e os destaques que nós julgamos pertinentes para o seu aperfeiçoamento. Amanhã, esperamos virar a página da questão do reequilíbrio fiscal do Estado, para, na volta do recesso parlamentar, possamos nos concentrar no que é nossa obrigação, o julgamento e avaliação das contas desse governo de 2016, que foram reprovadas de forma unânime pelo Tribunal de Contas do Estado, que precisam ser apreciadas pela Comissão de Orçamento dessa Casa e, posteriormente, por esse plenário. Por isso, senhoras e senhores deputados, amanhã um dia importante e conclamo a todos, com muita atenção, possamos discutir o projeto de lei dos estados, do teto dos estados, garantindo que haja limite em todos os poderes do Estado, cada um contribuindo para a redução de despesas, para que possamos salvaguardar o funcionamento da Defensoria Pública, que está em risco, e que possamos também aproveitar essa oportunidade para exigir do Poder Executivo que faça a sua parte, pois o Poder Executivo, repito, tem sido extremamente negligente e leniente com a busca do equilíbrio fiscal do Estado. Hoje a conta está empurrada no servidor público de um lado e na população de outro, com a perda da qualidade dos serviços ou suspensão e paralisia desses serviços. E é importante que nós aproveitemos essa oportunidade também para fazer com que o governo do Estado cumpra algumas coisas que são fundamentais, tanto no aumento de receita quanto no controle de despesas. Senhor presidente, era isso que eu gostaria de dizer, e amanhã teremos uma jornada muito importante nessa Assembleia Legislativa. Obrigado, seguimos os debates.